Os fogos de artifício iluminavam o céu, mas não de maneira festiva. Eles estouravam como estalos do próprio tecido da realidade se rompendo, cada explosão reverberando como um grito primal, algo além da compreensão humana, ecoando no vazio infinito. Samuel observava de sua janela, os olhos arregalados, as mãos tremendo enquanto apertavam o parapeito como se fosse sua única âncora na sanidade. Ainda sentia pressão crescente em seu peito, um peso insuportável, como se o cosmos inteiro estivesse se comprimindo contra seu corpo frágil e mortal. Ele sabia, em nível instintivo, que aquele não era um espetáculo qualquer. Era um sinal, um prenúncio de algo maior, terrível e incompreensível. A atmosfera ao seu redor não parecia apenas desintegrar-se, ela pulsava, vibrava com uma energia que não era terrena, como se um coração oculto e monstruoso estivesse batendo em um ritmo alienígena. A barreira entre os mundos estava sendo rasgada, fio por fio, expondo algo que jamais deveria ser visto. O ar carregava um cheiro acre e doce, como carne queimando misturada a flores em decomposição, e Samuel quase vomitou. O apocalipse não seria um fim imediato, mas uma transição lenta e agonizante, um parto forçado de uma nova era onde os humanos não seriam mais do que formigas sob o olhar cruel de deuses indiferentes. A Terra se contorcia sob a influência das entidades cósmicas, seus tremores enviando ondas de terror que faziam Samuel sentir-se como um grão de poeira à beira de um buraco negro. Ele tentou se afastar da janela, mas suas pernas não obedeciam. A casa inteira parecia pulsar ao ritmo de algo horrível e vivo, suas paredes gemendo, suas sombras dançando de maneira antinatural, como se zombassem dele. Lá fora, as ruas estavam desertas, mas Samuel sabia que não estava sozinho. Ele podia sentir as presenças, sombras colossais e sem forma, rastejando pelas bordas de sua percepção. Seus olhos captaram um movimento ao longe, algo que não era feito de carne ou osso, mas de uma substância maleável e repulsiva, constantemente mudando de forma. Era como olhar para um pesadelo solidificado, um ser tão vasto e alienígena que sua mente parecia rachada apenas por tentar compreendê-lo. Ele tentou fechar os olhos, mas mesmo no escuro, as imagens permaneciam gravadas, como uma marca a fogo. Os sussurros começaram. Baixos no início, como o farfalhar de folhas ao vento, mas logo cresceram, formando palavras em línguas que nenhum humano deveria ouvir. Eles penetravam sua mente, rasgando suas memórias, suas esperanças, expondo os medos mais profundos que ele sequer sabia que tinha. Samuel caiu de joelhos, as mãos cobrindo os ouvidos, mas não adiantava. As vozes estavam dentro dele, zombando, provocando, prometendo coisas que ele não entendia, mas que sabia serem piores que a morte. O Natal, se fosse possível falar sobre isso, se tornará apenas uma lembrança amarga, um eco de tempos mais simples agora irrelevantes diante da vastidão de sua insignificância. Ao longe, uma torre desabou com um rugido ensurdecedor, mas o som foi abafado por outro, mais profundo e ancestral, algo que vinha do próprio centro da terra. Uma rachadura se abriu no chão, e dela emergiu uma luz púrida e antinatural, que não iluminava, mas devorava a escuridão. Samuel tentou se levantar, mas seu corpo se recusava a obedecer. Ele estava preso, congelado em pavor absoluto, como um rato diante de uma serpente colossal. Ao redor dele, o mundo parecia distorcido, como se estivesse sendo sugado para dentro de um espelho quebrado. A gravidade mudou. O teto da casa parecia estar acima e abaixo ao mesmo tempo. Ele gritou, mas o som morreu em sua garganta, sufocado por um terror que não tinha nome. Quando ele finalmente levantou os olhos, viu algo que jamais poderia esquecer. No horizonte, uma forma colossal erguia-se, maior que montanhas, maior que a própria compreensão. Ela não tinha uma forma definida, mudava a cada segundo, mas havia olhos, incontáveis olhos que o fitavam, cada um carregando o peso de eras inomináveis. Ele sentiu seu espírito ser despido, sua alma reduzida a um fragmento insignificante diante de algo tão vasto e eterno. Então, a criatura falou, ou ao menos emitiu algo que poderia ser descrito como uma voz. Um som ensurdecedor, ao mesmo tempo um sussurro e um trovão, inundou o ar. Não eram palavras, eram conceitos, ideias cruas e avassaladoras que penetravam cada átomo de sua existência. Ele viu visões de mundos destruídos, de civilizações inteiras reduzidas a poeira por entidades tão vastas que seus nomes eram como veneno para a mente humana. Samuel gritou,
mas não havia som, apenas a dor crescente de ter sua sanidade arrancada pedaço por pedaço. Ele caiu novamente, soluçando como uma criança, enquanto a luz do colosso o envolvia. Seus olhos queimavam com uma dor insuportável, mas ele não podia fechá-los. Estava condenado a assistir enquanto sua própria existência era apagada. O colosso, com seus olhos inúmeros e seus movimentos impossíveis, se inclinou em sua direção. E, em meio ao horror, Samuel entendeu. Ele era insignificante, um fragmento de poeira perdido em um oceano infinito. O universo nunca pertenceu à humanidade. Eles eram intrusos, uma anomalia que estava sendo corrigida. O fim não era apenas inevitável, ele era merecido. E enquanto a luz o consumia, Samuel sentiu a última fagulha de si mesmo se apagar, sendo absorvida por algo maior, algo eterno, algo que jamais poderia ser compreendido.